Bom dia, pessoal. Bom dia. 5h59. Estamos aqui começando a segunda live do nosso livro Conversando com Deus, número 1. Ontem a gente começou, a gente começou a ler esse livro tão fantástico, esse livro tão nobre, E eu vou fazer uma recapitulação do que a gente leu, para a gente já pegar um contexto e já seguir nessa leitura, tá? Ontem o Neil perguntava para Deus, como ele se comunicava com a gente. Então, Deus se comunica primeiro pelos sentimentos, depois pelos pensamentos, depois pela experiência, depois pelas palavras. Então, essas 4 comunicações é a sequência que Deus coloca aqui nesse livro, tá? Sentimento, pensamento, experiência e palavra, tá? E quando que a gente escuta, a voz de Deus? A gente escuta ela quando tem os 3 atributos: verdade, alegria e amor. Quando esses atributos estão juntos, é porque está presente toda a divindade da palavra falada, Então, isso que a gente pode falar um pouquinho sobre o que a gente leu ontem, Então, vamos lá. Continuando aqui, para quem estava aqui comigo ontem, antes de começar, eu quero falar para vocês também, que estão me acompanhando aqui, dia 6, terça-feira, a gente vai estar com um grupo de homens, tá, gente? Lá na clínica, então só para homens. As mulheres dessa vez não vai ser, Normalmente o nosso público é mais feminino, então justamente a gente está querendo trazer esse masculino, trabalhar mais o masculino, esse sagrado masculino. Então a gente vai trazer um grupo para homens, Já tem várias pessoas já deram o nome, então eu estou abrindo esse grupo para várias pessoas, tá? Para vários homens aí. Não precisa conhecer a clínica, não precisa ser paciente, nada. Quem sentir que deve ir, está convidado, tá? Então, terça-feira, às 6h30 da noite, tá? Lá na clínica, a gente vai fazer um grupo para homens. Então, com todos convidados, Nós vamos falar assuntos de homens, Questões, processos, toda essa questão a gente vai conversar a respeito desse assunto do masculino, tá bom? Tá feito o convite aí para vocês. E vamos começar a nossa leitura. A gente parou aqui na página 21 e vamos junto. Você só poderá conhecer Deus quando parar de dizer a si mesmo que já o conhece. Só poderá ouvir Deus quando parar de achar que já o ouviu. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade quando você parar de contar-me a sua. Mas minha verdade sobre Deus vem de vós? Quem disse isso? Os outros. Que outros? Líderes, pastores, rabinos, padres, livros, a Bíblia. Pelo amor de Deus. Essas fontes não são competentes. Não? Então quais são? Fique atento aos seus sentimentos, aos seus pensamentos mais elevados e à sua experiência. Sempre que qualquer um deles for diferente do que lhe ensinaram seus mestres ou do que leu em seus livros, esqueça-se das palavras. As palavras são a fonte menos confiável da verdade. Então aqui, nesse quesito, tá? Que Deus fala, Ele fala muito aqui sobre, de novo, ficar atento aos seus sentimentos, tá? Os sentimentos são os mais importantes, Depois vem as palavras, Porque as palavras, elas são muito manipuláveis, pelo ego, Que nem a Bíblia, Tive o Conselho de Nicéia, que foi toda redigida, A Bíblia é um livro fantástico, eu não estou dizendo que ela não é,
mas ela é muito interpretada, tanto é que tem várias religiões que usam o mesmo livro. Por que tem várias religiões? Porque cada um pensa de uma maneira diferente e muitas vezes não concorda com a descrição ou com a interpretação que está num grupo de pessoas, e por isso que aquela pessoa sai e forma um outro grupo de pessoas, e daí gera uma outra religião. Aqui nós estamos falando como que ele pode conversar com Deus, como que ele pode ter essa interação através dos sentimentos, do interior. Por isso que é tão importante, gente, a gente ter o hábito de silenciar a nossa mente, porque a mente, ela é fruto das nossas emoções, né? As nossas emoções são ilusões que vão acontecendo dentro dos processos, dependendo de como a gente vê, de como a gente se posiciona diante a uma relação, né? Então, assim, o sentimento é o que a gente tem de mais real, tá? Então foque no sentimento, tá? É isso que ele fala aqui. Vamos para frente. Há tantas coisas que eu quero dizer e perguntar, não sei por onde começar. Por exemplo, por que o Senhor não se revela? Se realmente existe um Deus e o Senhor é Ele, por que não se revela de um modo que todos nós possamos compreender? Daí Deus fala: eu tenho feito isso repetidamente e estou fazendo de novo agora. Daí Neil: não, quero dizer, através de um método de revelação incontestável. Como? Como aparecer agora diante de meus olhos. Estou fazendo isso. Onde? Em todos os lugares para onde olhar. Daí Neil, né, incrédulo, fala: não, quero dizer de um modo incontestável, que nenhum homem poderia negar. Daí Deus fala: e qual seria? Sob que forma gostaria que eu aparecesse? Daí Neil: a forma que o Senhor realmente tem? Isso seria impossível, porque não tenho uma forma que vocês conheçam. Poderia adotar uma forma que seriam capazes de conhecer, mas então todos presumiriam que o que viram é a única forma de Deus, não uma dentre muitas. Então aqui Deus está falando que Ele se expressa em várias formas. Ele não tem uma forma só, né? Que nem no cristianismo a gente sempre diz, né? O simbolismo de Jesus como Deus, né? Mas Ele não está só em Jesus, Ele está em todos nós. Ele está em todos os seres, em toda a natureza. Ele está no sol que está nascendo agora, né? Ele está nesse copo de água, Ele está nessa vela que está acesa, né? Então Ele é perene, Ele é permanente, Deus. E a gente, como um ego, né? Aqui eu já estou descrevendo, não estou lendo, eu já estou indo pela minha psique aqui. Deus, a gente vê que é uma energia, não é um homem de barba, né? De barba branca sentado num trono, né? Lá com uma varinha, né? Julgando, né? Porque assim, julgar, Ele deu o livre-arbítrio, né? Ele disse: vai, fazem, vivam, né? Se o tempo todo é ficar querendo corrigir, depois a gente vai entrar um pouquinho em cima disso, é muito interessante, que ele fala em cima do certo e errado, vai abrir muito a nossa cabeça. Vamos lá, seguinte: as pessoas acreditam que eu sou como elas me veem, em vez de como não veem, mas eu sou o grande invisível, não aquilo em que me transformo em um determinado momento, em certo sentido. Eu sou
aquilo que não sou. Eu sou aquilo que não sou. E é do não ser que eu venho e para onde sempre retorno. Porém, quando eu assumo uma determinada forma em que penso que as pessoas podem me reconhecer, elas me atribuem essa forma para todo sempre. E se eu aparecesse sob outra forma para outras pessoas, as primeiras diriam que não apareci para as segundas, porque minha forma e minhas palavras não foram as mesmas. Então, como poderia ter sido eu? Portanto, o que importa não é o modo ou a forma como me revelo. Seja qual for o modo e a forma que eu assumir, não serão incontestáveis. Mas se o Senhor fizesse algo que provasse sem dúvida alguma quem é, eu insistindo aqui, daí Deus, ainda existiriam aqueles que diriam que era o demônio ou simplesmente a imaginação de alguém, ou que a causa era qualquer outra que não eu. Se eu me revelasse como o Todo-Poderoso Rei do céu e da terra e movesse montanhas para prová-lo, haveria aqueles que diriam: deve ter sido Satanás. E é assim que deve ser, porque Deus não se revela a si próprio através de observação externa, mas através da experiência interna. Quando a experiência interna revela a Deus, a observação externa não é necessária. E se a observação externa for necessária, a experiência interna não será possível. Olha só o que está falando aqui nessa parte. Ele fala que Deus se revela internamente, gente. Então, o que é internamente? Através dos sentimentos. De novo, vou voltar ali. Sentimentos. O que está interno? Teu sentimento. Né? E como que a gente faz para acessar esse sentimento? Ficando no silêncio. Né? Então, todo dia de manhã a gente tem a prática, né, de fazer a meditação. Né? Eu e a Luana, a gente faz, tem o tapetinho ali de yoga, a gente faz nosso surya e a gente entra em silêncio, fica em silêncio, né? Observando os pensamentos passarem. Isso é uma prática, né? Então, no silêncio que tu vais conseguir ter essa intimidade com Deus. E através dessa intimidade começa a gerar experiências externas. De Deus, tá? Vamos lá. Portanto, se a revelação for pedida, não poderá ser obtida, porque o ato de pedir é uma afirmação de que ela não existe, de que nada de Deus está sendo agora revelado. Tal afirmação produz a experiência, porque o seu pensamento a respeito de algo é criativo, sua palavra é produtiva e seu pensamento e sua palavra juntos produzem de modo muito eficaz a sua realidade. Por isso, sua experiência será a de que Deus não está sendo agora revelado, porque se estivesse, você não pediria a Ele que se revelasse. Então aqui, gente, nesse parágrafo aqui, ó, diz muito, tá? Então, quando eu peço algo, eu estou dizendo ao universo: eu não tenho. Por isso que tudo é vibração, tudo é informação, tudo é vibração, tudo está vibrando. Então, como eu me sinto, de novo a gente volta no sentimento, é o que eu vou atrair ou vou repelir, ou melhor, eu vou experimentar. Então aqui, ó, ele fala: portanto, se a revelação for pedida, se eu fico pedindo, eu quero, né,
eu quero algo. O ato de pedir, ó, é uma confirmação, é uma afirmação de que ela não existe. Então a gente sempre tem que falar o que a gente quer, né? Que aconteça como se já estivesse acontecendo. Como se já estivesse acontecendo, né? Eu quero a presença de Deus. Não, eu estou na presença de Deus. Eu quero uma experiência. E aí, Adamo, tudo bom? Oi, Jô, tudo bom? Adamo, tô lendo o teu livro aqui, ó, que me deu. Olha só quem chegou hoje aí na live, ó. Já li a tua dedicatória. Tô lendo o nosso livro, né, Adamo? Sei que tu já leu esse livro. Eu tô descrevendo, tô fazendo essa live aí. E a gente vai estar lendo esses livros aí ao passar do tempo. Valeu, queridão. Gratidão aí, tá? E, ó, graças a esse cara aí que a gente tá fazendo essa live aqui, tão maravilhosa, né? Então, voltando aqui, gente, tá? Então, assim, quando a gente fala eu quero, tá? Eu quero algo, eu já tô dizendo pro universo, eu não tenho. Eu tô vibrando na escassez, né? Então, muita gente tá hoje focado em prosperidade, riqueza, né? Bens materiais, tudo isso, né? Tudo isso é vibração, gente. Tudo isso é frequência. Então, quando eu quero algo, eu já tenho que me sentir possuidor daquilo. Sentir experienciando aquilo. No caso aqui, a gente está falando sobre sentir a presença de Deus em nossa vida. Então, eu não vou ficar pedindo para Deus aparecer. Eu vou falar assim, eu já estou na presença de Deus. Porque Deus não é uma coisa que vai acontecer, Ele é. Tanto é que todo ser de luz, ele fala, eu sou. Eu sou a verdade e a vida, eu sou, né? Esse eu sou, né? Esse eu sou traduz o quê? O agora, né? Tanto é que a gente tem aqui o livro do poder do agora, né? Então são esses livros que norteiam aí a minha vida, né? E fazem com que a gente tá aí fazendo esse trabalho que a gente está fazendo. Então vamos lá, seguindo. Isso significa que não posso pedir o que desejo? O Nil está perguntando. Está dizendo que rezar pedindo algo, na verdade, nos impede de consegui-lo? Essa é uma pergunta feita há séculos e que sempre foi respondida. Contudo, vocês não ouviram a resposta ou não acreditaram nela. A pergunta é respondida novamente, em termos e linguagens atuais, deste modo: você não terá aquilo que pedir, e tampouco pode ter tudo o que quer. Vou repetir: você não terá aquilo que pedir, e tampouco pode ter tudo que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência. E você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência, a do desejo em sua realidade. Olha só. Oi, Paty, tudo bom? Bom dia, bom dia. Aqui, falando bem o que eu tinha falado antes, né? Se você fala que não, você fala que quer algo, é porque você não tem aquilo, né? Então toda vez que você falar que não tem aquilo, que você quer aquilo, pedido, você está falando o quê? Você está reforçando a carência, tá? Desse modo, a oração correta nunca é de súplica, mas de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato reconhece que isso está lá, realmente. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi ao seu pedido. Então nunca suplique, agradeça. Olha só que interessante. Nunca suplique. Daí a gente vem, né? Eu sou de uma origem católica, né? E a gente tem as preces, né? Lá, não tem o rito lá da missa, né? Quem é católico aqui sabe as preces, né?
os pedidos. É uma incoerência. E quando a gente estuda física quântica, a gente entende que tudo é informação, tudo é vibração. Isso transforma-se em onda e partícula, né? Então hoje a ciência explica muito a espiritualidade, né? Então, quando eu estou pedindo, eu estou falando, Deus, me dê isso, ou, né, faça isso, o que eu estou falando que eu não tenho. Então logo eu vou continuar nessa vibração de escassez. Então eu me mantenho sem. Por quê? Eu me mantenho pedindo. Eu sou um pedinte, né? Então o que acontece? A grande sacada, gente, é a gente focar na gratidão. Já agradecer. Então tanto é que ela aqui, ó, logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Tem uma passagem, né, que Jesus fala, antes mesmo que você me pedir, já estará feito. Por quê? Jesus tinha tanta convicção, tanta presença, que ele não pedia, ele só agradecia o que ele já tinha e aquilo se multiplicava. Tanto é que ele pedia, quando ele foi fazer o milagre dos pães, lá, né? Ele pediu, o que a gente tem aqui hoje? Tem um pouco de pão, tem um pouco de água, tá? Não me dá isso aqui, me dá. Eu agradeço o que tenho. E com o que tenho, eu frutifico mais. Eu me sinto tão agradecido pelo que tenho, pelo pouco que tenho, que isso se multiplica. Porque é quântico. É exponencial. Entendeu? Isso é um pouco difícil para a gente entender, porque a gente está aqui no fator mental. Por isso que a gente tem que, quando a gente quer entender Deus, tem ao lado intelectual, né, do mental, que é o ler, é o conversar, né? Mas para um entendimento mais profundo e uma sensibilização mais profunda de Deus, só no seu individual, no seu interior, né? Só num processo de interiorização você vai conseguir ter o entendimento disso, da gratidão, né? Da compaixão, desses atributos divinos que a mente às vezes não consegue entender, né? Vamos lá, vamos para frente. Mas se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer, isso poderia levar à desilusão e à amargura. Olha só, não é verdade? Bem isso. A gratidão não pode ser usada como um meio de manipular Deus, de enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade de seus pensamentos. Se você disser, obrigado, Senhor, por tais e tais dádivas, e o tempo todo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual, não poderá esperar que Deus veja isso menos claro do que você e o produza para você. Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe é o que aparece como sua realidade. Olha só que interessante, gente. Então não adianta, né, a gente ficar, né, parafraseando aqui e falando assim, não, eu sou, né, tenho uma casa milionária, eu tenho 100 milhões no banco, ou eu estou doente, eu tenho saúde, se eu não me sinto assim. Se eu não me sinto assim. Então isso aqui é interessante, que agora a gente vai começar em como a gente conseguir sair de um padrão e entrar num outro, tá? Vamos lá. Mas então, como posso ser sinceramente grato por algo que sei que não tenho? Fé. Se tiver apenas a fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem, porque eu disse isso, porque eu disse que antes mesmo que você pedir, eu lhe darei.
Porque eu disse que todos os modos possíveis, através de todos os mestres que conhece, que tudo que escolher, escolhendo em meu nome, terá. Olha só que legal. Então isso aqui é uma parte bíblica, né? É uma parte que está em vários manuscritos, está nos Vedas também, né? Não só na Bíblia. Antes mesmo que você pedir, já estará feito, né? Porque é vibração, é sentimento. A palavra vem depois de eu sentir, né? Eu falo depois. Então, antes mesmo, quando eu sentir aquilo, aquilo já está manifestado. Muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. Olha só, tá aqui, tá em itálico aqui, gente. Nenhuma prece. E uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que é a realidade. Deixa de ser atendida. Então, nenhuma prece. E uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que é a realidade. Deixa de ser atendida. Todas as preces e afirmações e todos os pensamentos e sentimentos são criativos, até o ponto em que forem tidos fervorosamente como verdadeiros, se manifestarão em sua experiência. Então aqui ele está falando, a prece, né, ela tem que ser sentida, ela tem que ser, né, ela tem que ser realmente genuína, né, com muita fé. Quando é dito que uma prece não foi atendida, o que de fato aconteceu foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento mais fervoroso tornou-se mecânico. Contudo, o que você precisa saber, e esse é o segredo, é que o pensamento por trás do pensamento, o que poderia ser chamado de pensamento responsável, é que sempre é o pensamento controlador. Olha só, ele está falando que a gente pensa, mas tem um pensamento que rege os outros pensamentos. Por isso que é importante a gente fazer a meditação de manhã, para a gente conseguir conectar nesse pensamento responsável. É o pensamento que vai fazer a guiança do teu dia. É aquele pensamento, aquele fio que você tem como âncora, né? Tem como se firmar nele. Porque o dia vai ter suas nuances, né? Vai ter acontecimentos, vai ter telefonemas, vai ter várias relações durante o dia, né? Mas se eu não estou alinhado com o meu pensamento responsável, qualquer pensamento me tira dele, né? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Quando é dito que uma prece não foi atendida, o que de fato aconteceu foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento mais fervoroso tornou-se mecânico. O que é uma coisa mecânica? Sem essência, sem vida divina, né? Ela não tem, né, vida. Contudo, o que você precisa saber, e esse é o segredo, é que o pensamento por trás do pensamento, o que poderia ser chamado de pensamento responsável, é que sempre é o pensamento controlador. Aqui ele está focado muito na fé, ele está falando da fé, tá? Quem que é o pensamento responsável? A fé que tenho no Senhor, a fé que tenho em Deus, né? Então todos os outros pensamentos, eles estão linkados nessa fé, né? Onde eu não me torno uma pessoa mecânica, né? Eu não me torno um ser mecânico. Assim sendo, se você suplicar, terá muito menos chances de experimentar. Sendo assim, se você suplicar, terá muito menos chances de experimentar o que acha que está escolhendo, porque o pensamento responsável por trás de todas as súplicas é o de que você não tem agora o que deseja, e esse pensamento responsável se torna a sua realidade. O único pensamento responsável
que poderia repelir esse pensamento é o baseado na fé em que Deus sempre atenderá a todos os pedidos. Algumas pessoas têm essa fé, mas são muito poucas. O processo da prece se torna muito mais fácil quando, em vez de acreditar que Deus sempre atenderá a todos os pedidos, a pessoa entende intuitivamente que o pedido em si não é necessário. Então, a prece é de agradecimento. Não um pedido, mas uma afirmação de gratidão pelo que é verdade. Olha só, gente, de novo focando. Deus fala: saia do pedido, saia da carência, saia de olhar para fora e falar assim: eu não tenho isso, ou eu quero isso. E comece a olhar para dentro e ver e sentir a gratidão pelo que você já tem. E isso faz com que cresça cada vez mais essa sensação de você ter, você estar preenchido, tá? Quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz coisa alguma? Que tudo que acontece depois de uma prece é o resultado da ação da prece? Deus falando: se você pensa que Deus é um ser onipotente, que ouve todas as preces, diz sim para algumas e não para outras, e talvez, mas não agora, para o restante, está enganado. Seguindo que regras ele decidiria isso? Se você pensa que Deus é o Criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. Deus é o observador, não o Criador. E Ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você poderia esperar. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida. Deus criou você à sua imagem e semelhança. Você criou o resto através do poder que Ele lhe deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida como você os conhece. Contudo, deu-lhe o livre arbítrio para fazer dela o que quiser. Nesse sentido, seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Você vive de um determinado modo e eu não tenho preferências no que diz respeito a isso. Essa é a grande ilusão de vocês, que Deus se importa com o que fazem. Eu não importo com o que fazem, e é duro ouvir isso, mas vocês se importam com o que os seus filhos fazem quando eles saem para brincar? Importam-se com o fato de brincarem de pique-cola, esconde-esconde ou faz de conta? Não, porque sabem que estão totalmente seguros. Vocês os colocaram em um ambiente que consideram bom e bastante adequado. É claro que sempre esperarão que eles não se machuquem, mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los e fazer com que voltem a se sentir felizes e seguros para brincar outro dia. Mas também não se importarão com o que eles decidirem brincar no dia seguinte. É claro que dirão a seus filhos quais brincadeiras são perigosas, mas não podem impedir que eles façam coisas perigosas. Não para sempre. Não em todos os momentos, até a morte. Os pais sensatos sabem disso. Contudo, os pais nunca param de importar-se com o resultado. Essa é a dicotomia. Não se importar muito com o processo, mas se importar muito com o resultado, que chega perto à definição da dicotomia divina. Contudo,
Em certo sentido, Deus não se importa nem mesmo com o resultado, nem com o resultado final, porque este é certo. Eis aí a segunda grande ilusão do homem, que o resultado da vida é incerto. É essa dúvida a respeito do resultado final que criou o seu maior inimigo, o medo. Porque se você duvida do resultado, duvida de Deus, não crê nele. E se não crê em Deus, viverá para sempre com medo e culpa. Se duvida das intenções de Deus, da capacidade dele de produzir esse resultado final, então como poderá relaxar? Como poderá algum dia finalmente encontrar a paz? No entanto, Deus tem o pleno poder de combinar as intenções com os resultados. Vocês não conseguem e nem conseguirão acreditar nisso, embora afirmem que Deus é todo-poderoso, e então criam em sua imaginação um poder análogo ao de Deus, para encontrar um modo de a vontade divina ser contrariada. Até mesmo imaginaram um Deus em guerra com esse ser, achando que eu resolvo os problemas como vocês fazem. Finalmente, de fato, imaginaram que Deus poderia perder essa guerra? Isso vai contra tudo que vocês dizem saber sobre Deus, mas não importa. Vocês vivem com as suas ilusões e por isso sentem medo, porque decidiram duvidar de Deus. Mas, e se tomassem uma nova decisão, qual seria o resultado? Eu lhe digo, viveriam como Buda, como Jesus, como todos os santos que já veneraram. Entretanto, como ocorreu com a maioria desses santos, as pessoas não os compreenderiam. E quando vocês tentassem explicar a sua sensação de paz, a sua alegria de viver, o seu êxtase interior, elas os escutariam falar, mas não ouviriam as suas palavras. Tentariam repeti-las, mas as distorceriam. As pessoas se perguntariam como vocês podiam ter o que elas não tinham, e então sentiriam inveja. Logo, a inveja se transformaria em raiva, e em sua raiva elas tentariam convencê-los de que eram vocês que não compreendiam Deus. E se não conseguissem estragar a sua alegria, tentariam prejudicá-los, tamanha raiva que sentiriam. E quando vocês lhes dissessem que isso não importa, que nem mesmo a morte poderia tirar a sua alegria ou mudar a sua verdade, certamente os matariam. Então, quando vissem a paz com o que aceitaram a morte, seriam considerados santos e amados de novo. Portanto, é típico da natureza humana amar, depois destruir, e então amar novamente o que valorizam mais. Olha só, gente, né? A gente descreveu aqui que forte isso aqui, né? Que forte, né? A gente deu essa página toda aqui. É tão forte isso, né? Que ele aqui fez uma comparação de Buda e Jesus, né? No quesito de como se relacionar com Deus, né? Sempre acreditando no resultado que já é certo, que é o melhor, nunca duvidando. Se a gente for parar para pensar, a gente duvida, porque senão, se a gente não duvidasse, a gente sempre teria o quê? A gratidão fluindo. A gente sempre estaria no estado de graça.
a gente sempre estaria no estado de alegria. Porque a gente entenderia que tudo que nos acontece é para o nosso bem e para o nosso crescimento, né? E para experimentar as sensações. Então, dentro disso, quando a gente não acredita nisso, a gente está duvidando. Por isso que um ser iluminado como Buda, Jesus, ele transcende a vida, transcende o corpo, né? Ele transcende as relações, porque a conexão dele é tão perene, tão presente em Deus, que não há dúvida, só há certeza dentro da gratidão da vida que ele vive no momento do agora. Vamos lá, estamos quase lá. Estamos indo até as 7, tá, gente? Gente, aqui ó, para quem não estava no começo da live, então vou fazer o convite novamente. Dia 6, terça-feira, a gente vai estar fazendo encontro para homens, tá? Para homens. Então, quem quiser participar, lá na clínica, no auditório da clínica, ali na Dental Class, a gente vai estar fazendo esse encontro para homens, tá? Então, não tem valor nenhum, tá? É gratuito. Então, homens estão todos convidados para a gente conversar um pouquinho sobre assuntos de homem. Vamos lá, então. Mas por quê? Por que nós fazemos isso? Todas as ações humanas são motivadas em seu nível mais profundo por uma entre duas emoções: medo ou amor. Na verdade, há apenas duas emoções, apenas duas palavras na linguagem da alma. Esses são os extremos opostos da grande polaridade que eu criei quando produzi o universo e o seu mundo, como o conhece hoje. Há dois pontos, o alfa e o ômega, que tornaram possível a existência do sistema que vocês chamam de relatividade. Sem os dois pontos, essas duas ideias sobre as coisas, nenhuma outra ideia poderia existir. Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana, e todas as outras ideias se originam dessas duas. São simplesmente versões diferentes, variações do mesmo tema. Pense bastante sobre isso e perceberá que é verdadeiro. É o que eu chamei de pensamento responsável, um pensamento de amor ou medo. É o primeiro pensamento, por trás do pensamento, sua força motora. É a energia natural que põe em movimento a máquina da experiência humana. E eis aqui como o comportamento produz experiência após experiência. É por isso que os seres humanos amam, depois destroem e então amam novamente. Sempre existe a passagem de uma emoção para outra. O amor abandona o medo, que abandona o amor, que abandona o medo. E o motivo é a primeira mentira, aquela que vocês têm como verdade em relação a Deus, a de que não se pode confiar nele, nem depender do seu amor, e que a aceitação dele a seu respeito é condicional, que, portanto, o resultado final é incerto, porque se vocês não puderem confiar em que o amor de Deus sempre existirá, no amor de quem poderão confiar? Então, porque se vocês não puderem confiar em que o amor de Deus sempre existirá, no amor de quem poderão confiar? Se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, os simples mortais não farão o mesmo? Então, sucede que quando vocês juram o seu amor mais sublime, enfrentam o seu maior medo. Olha só que profundo, gente.
bem profundo, né? Aqui a gente pode lembrar lá do tempo, né, que se vendia, né, os terrenos do céu, toda aquela turma, né, que ficava, né, tipo assim, pagando, né, teria que pagar, né, para você ir para o céu, né, para você ter as indulgências, tudo, né, porque você duvidava, né, você acha que pagando, né, algo material você vai, né, ficar mais perto de Deus ou não, né? Como se você pudesse comprar o resultado, um melhor resultado, e não tem como comprar um melhor resultado, só tem como viver o melhor resultado, vibrar no melhor resultado, que é a fé em Deus, né? Porque a primeira coisa com que se preocupam depois de dizerem eu o amo é se ouvirão o mesmo como resposta. E se ouvirem, começarão imediatamente a preocupar-se com a possibilidade de perderem o amor que acabaram de encontrar. E por isso, toda a ação se torna uma reação, uma defesa contra a perda, até mesmo quando vocês tentam defender-se contra a perda de Deus. Tem uma música que eu até estava cantando esses dias da necessidade, que ele fala. É uma música bem interessante, gente. Ele fala bem sobre isso, né? Uma música que até vou colocar depois. Eu vou ver se essa música depois eu encontro para mostrar para vocês. É uma musiquinha bem simplesinha que ele fala sobre isso, né? Quando eu tenho, daí eu acho que já não tenho, e daí o negócio fica sempre naquela, né? Naquela dúvida, né? Será que me ama? Será que não ama? Né? De pertencimento, né? Eu acho que isso meio que é intrínseco do ser humano, né? Desse módulo que a gente está vivendo aqui na terceira D aqui. Acho que todo mundo tem um pouco disso. Contudo, se soubessem quem são os seres mais maravilhosos e notáveis que Deus já criou, nunca sentiriam medo. Quem os poderia rejeitar? Nem mesmo Deus encontraria falhas em seres assim. Mas vocês não sabem quem são e se consideram ser muito menos. E de onde tiraram a ideia de que são muito menos do que maravilhosos? Das únicas pessoas cujas palavras aceitaram para tudo, sua mãe e seu pai. Essas são as pessoas que vocês amam mais. Por que mentiram? Porque elas não lhes disseram que é demais isso e não o suficiente aquilo? Não lhes lembraram que devem ser vistos e não ouvidos? Não os repreenderam em alguns de seus momentos de maior exuberância? E não os incentivaram a deixar de lado algumas de suas ideias mais fantásticas? Essas são as mensagens que vocês receberam, e embora elas não estejam de acordo com as normas e, portanto, não sejam de Deus, poderiam ter sido, porque certamente vieram dos deuses do seu universo. Foram os seus pais que lhes ensinaram que o amor é condicional. Vocês tiveram consciência de suas condições muitas vezes, e é essa a experiência que levam para os seus próprios relacionamentos amorosos. Também é a experiência que levam para mim. A partir dessa experiência, tiram suas conclusões sobre mim. Dentro dessa estrutura, contam a sua verdade, dizem: Deus é amoroso, mas se vocês não cumprirem seus mandamentos, Ele os punirá com o desterro e a condenação eterna. Olha só, gente,
como a gente já fez isso, né? Eu como pai também, né, tenho 2 filhas. Se você não fizer isso, vai perder isso, vai fazer isso, né? Então a nossa educação, né, a maneira como a gente educa é uma maneira pautada no medo, né? As nossas religiões, né? Se você não for para missa, se você não for para o culto, se você não virar para Meca, né? Se você não fazer A1, né? Então são vários os se não fizer, você vai decair, você vai colher o fruto de um Deus julgador, né? Então tudo isso está alicerçado à nossa criação, né? Por isso que ele fala aqui do pai e da mãe, né? Muitas vezes, não faz isso, não faz aquilo. Quantos bloqueios, gente, quantos bloqueios, quantos traumas são feitos pela nossa infância, né? É lá que está o grande problema, né? Tanto é que se for um psicólogo, Freud, né, foi estudar Freud, foi estudar Jung, toda essa parte da psicologia, ele vai focar aonde? Vai focar nos pais, né? Tem problema com o pai ou com a mãe, com o pai ou com a mãe, com o pai, sempre é a mesma coisa, sempre é isso, sempre. Tu vai voltar e lá tá o emaranhado, né? Tá o trauma, tá o medo, que faz com que a gente tenha receio de se relacionar, de se colocar de novo naquele movimento, né, de energia causado, que vai fazer a gente relembrar aquele trauma vivido com nossa mãe, com nosso pai, tá? Então, por isso que muitos dos terapeutas, né, deve ter aqui psicólogos, né, aqui, sempre vai se relatar, vai te levar, né, por isso que tem a regressão, né, tem esse processo de regressão, que as pessoas voltam lá atrás na infância para ter essa dimensão de como foi o seu relacionamento com seu pai e com sua mãe, né, que são as 2 polaridades, né, masculino e feminino, yin e yang, né. Vamos lá. Vocês já não experimentaram aqui, vocês já não experimentaram o desterro que lhes foi imposto por seus próprios pais? Não conhecem a dor da sua condenação? Como então poderiam imaginar que fosse diferente comigo? Então, a relação que a gente tem com Deus, a gente pensa como se fosse a relação com os nossos pais, entende? E não é assim. Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente. Não se lembram da experiência do amor divino e por isso tentam imaginar como deve ser o amor de Deus baseado no que sabem sobre o amor no mundo. Vocês projetaram o papel de pai em Deus e por esse motivo imaginam um Deus que julga, recompensa ou pune, baseado em como ele se sente em relação ao que fizeram. Mas essa é uma visão simplista de Deus, apoiada em sua mitologia. Não tem nada a ver com quem eu sou, tendo assim criado todo um sistema de pensamento sobre Deus fundamentado na experiência humana, em vez de nas verdades espirituais. Vocês imaginam toda uma realidade a respeito do amor. É uma realidade baseada no medo, na ideia de um Deus temível e vingativo. Seu pensamento responsável está errado, mas negá-lo seria rejeitar toda a sua teologia. E apesar do fato de que a nova teologia que iria substituí-la seria realmente a sua salvação, vocês não podem aceitá-la. Porque a ideia de um Deus que não deve ser temido, não julga e não tem motivos para punir é maravilhosa demais para ser aceita dentro de sua crença maior em o que Deus é. Olha só. Aqui, gente,
né, a gente vai finalizar, tá? Na página 32 do livro Conversando com Deus, ele fala, né, a gente teria que trocar esse pensamento do medo, né, do pensamento responsável, né? Então esse pensamento responsável que é baseado na nossa educação, nossa educação, né? Eu mesmo, meu Deus, né? Eu vou falar sobre pela minha educação, né? Se eu não fizesse tal coisa, às vezes apanhava, né? Uma surra de cinta, de chinelo, né? Ficava de castigo. Então tinha as represárias, né? De não fazer aquilo que meu pai ou minha mãe quisesse que eu fizesse, né? Não, deixa que lavar a louça, deixa que fazer isso, não pode ficar brincando na rua, não pode falar tal palavra, né? Então são vários os condicionamentos que os nossos pais colocavam pra gente. E como que era essa educação? Através do medo. Se você não fizer tal coisa que eu quero que você faça, eu vou te bater, ou eu vou te deixar de castigo, ou vai ter um resultado negativo, né? Então aqui Deus fala como isso pode ser mudado, né? Trocando esse pensamento do medo pelo sentimento de amor, né? Gente, muito bom estar com vocês aí, tá? 6h55, então se ficou aí, né, algum quesito, alguma coisa, pode mandar aí no direct, a gente vou estar respondendo para vocês também, vou estar questionando. Aqui é uma leitura que a gente está fazendo desse livro, tem muitas pessoas que vão gostar, tem pessoas que vão ficar relutantes, né? Até porque cada pessoa teve uma história, né? E em cima dessa história a gente vai criar a nossa percepção do que a gente tem como certo e errado, tá? Então, mas abra a cabeça para esse livro. É um livro que traz muito conhecimento e uma vida bem mais amorosa, tá? Gente, gratidão, até amanhã, 6 horas a gente vai estar aqui lendo esse livro e deixo com vocês aí o convite, tá? A todos os homens, terça-feira, às 6h30 da tarde, a gente vai estar lá na clínica falando sobre assunto de homem. Valeu? Tamo junto, até amanhã, tchau.